Bom, pessoal, hoje é 26 de novembro e eu até queria pedir desculpa para o pessoal que me segue, que o último vídeo que eu postei sobre Parreiral foi dia 12 de outubro e infelizmente não consegui gravar mais vídeos, até porque está um período de chuva muito intenso aqui no sul, todo mundo deve estar acompanhando. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teve um volume de chuva histórico nesse período de primavera, então causou muitos transtornos e a própria dificuldade de fazer alguma coisa, né? Agora deu uma trégua, como vocês podem ver eu estou já fazendo o trabalho de manejo, né, da agricultura sintrópica, que é fazer a roçada, colocar biomassa no pé das plantas, etc. Então eu pensei em gravar um vídeo mostrando cada planta, como é que reagiu a esse período de chuva intensa. Só para vocês terem uma ideia, em 64 dias choveu 950 milímetros. Isso é o que chove em mais de 7 meses. E eu faço o acompanhamento pluviométrico aqui na propriedade desde 2021, junho de 2021. E o máximo que chegou em 24 horas de chuva foi 90 milímetros. No verão, final, acho que final do ano passado, se eu não me engano. E semana passada, um pouquinho mais da semana passada, choveu num dia 133 milímetros e no outro 142 milímetros, ou seja, somando 275 milímetros em 48 horas. Então teve uma série de consequências em relação a isso, né? Bom, em relação a esses fenômenos climáticos, há muita discussão, né? Inclusive do aquecimento global, que muita gente ainda não acredita, né? Mas está tendo vários eventos extremos no mundo inteiro. Então a gente já começa a ver as consequências disso, né? Então eu vou gravar várias plantas para ver como é que reagiram em relação a esse excesso de chuva aqui no sistema centrópico. Porque vocês podem ver, o meu terreno é todo coberto. Então ele, apesar do excesso de chuva, não teve nenhum tipo de erosão, né? Muito pelo contrário, o terreno aqui é inclinado também. Então cai a chuva e infiltra na terra, né? O que é bom. Vai melhorando cada vez mais o solo, né? E claro que um ponto positivo que eu já posso adiantar é que o excesso de chuva, como o que sustenta meu sistema, eu já gravei vídeos sobre isso, é capim, ervas, gramíneas e leguminosas, com bastante umidade elas crescem muito, né? Ou seja, gera bastante biomassa, que é o que eu estou usando já no pé das plantas, né? Vocês podem ver aqui na frente, ó, eu já faço essa coroação com biomassa para ir alimentando a área de enraizamento das plantas, né? E como o Ernest fala, cada poda ou roçada que você faz e o crescimento das plantas vai estimular, através da fotossíntese, né, o crescimento das plantas estimula a alimentação do solo. Então nesse ponto essa umidade foi bastante positiva. Então eu vou gravar cada planta para a gente ver como é que elas reagiram. Pessoal, esse é o meu café adensado. Eu já expliquei em vídeos anteriores por que eu plantei adensado, né? Eu plantei com medida de 60 por 80 e claro, deixei aqui uma carreira no meio de 2 metros, né? Então esse café a gente pode ver que está bem vigoroso, quer dizer, o excesso de chuva não prejudicou. Esse é um café que eu plantei em janeiro de 2021, então de plantado ele está com 2 anos e 11 meses. E o que é interessante é que ele começou a dar a primeira florada. Então vocês podem ver aqui, está começando a primeira florada dele.
Eu também mostrei em vídeos anteriores que eu fiz a poda, né? Quem tiver interesse pode acompanhar. Olha aqui que tá florindo o café, olha que beleza. Então, é a primeira produção que está dando. Então a chuva, no caso do café sintrópico aqui, não foi prejudicial. Como vocês podem ver, ó, eu mantenho madeira, bastante capim, tá na hora até de fazer a roçada, encostar mais capim no pé do café. Ó, tá bem bonito e vigoroso. Então a expectativa é que dê uma boa primeira produção. Ok? Então no caso do café, não houve prejuízo. Bom, falando dos citros, o que eu percebi no caso do limão, que nem esse aqui na frente é um limão branco, inclusive ele já está com alguns limões, né? Como vocês podem ver, e está bem viçoso também. E o que eu percebi que depois da chuva, agora ele está soltando flor. O limão tem essa característica, né? Vocês podem ver, está soltando flores. E no caso das laranjas, e eu tenho na parte de trás laranjas mais antigas, tem Poncã, tem morcote, tem outro tipo de laranja também, que ela deu uma florada boa, porque eu fiz a poda em julho, e teve um calor no período de julho. Então elas floriram bem, só que depois, a partir de agosto para frente, começou o período de chuva mais intensa e praticamente as flores caíram todas. Então, eu diria que os citros em geral, principalmente laranja, poncã, etc., no caso de excesso de chuva, acabou prejudicando a produção. No limão, que a gente percebe aqui, no caso do limão branco e também do limão siciliano, que é esse outro pé, a gente percebe que não foi tão prejudicial, até porque o limão siciliano está bem carregado. Ó, como vocês podem ver, ele já tem uma carga e também está soltando novas flores, né? Está começando a soltar flor. Ó, então não vai, no caso do limão, não vai prejudicar a produção. No caso de laranja, infelizmente, o excesso de chuva acabou prejudicando. Pessoal, esse é o Blackberry, ou framboesa preta. As pessoas chamam de vários nomes, né? Mas é mais conhecido no mercado como Blackberry. E como vocês podem ver, ele foi muito afetado pelo excesso de chuva. Porque há uma tendência natural de, se houver excesso de umidade, de dar fungo nas folhas. Então, começou a dar fungo. E como estava chovendo demais, não adiantava nem passar calda bordaleza, que é o que eu uso, né? E também acabou acontecendo o seguinte, com o excesso de chuva, eu fiquei uns 2 dias sem vir olhar aqui. E quando cheguei, tinha um formigueiro que veio da mata e acabou limpando as folhas todas de cima, então isso prejudicou também. Porque com excesso de sol agora por cima dos frutos, eles acabam secando. Mas mesmo assim está dando uma produção grande. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, está bastante carregado de framboesa. Eu já colhi acho que uns 20 quilos. Já fiz, antes de ontem, já fiz geleia, inclusive. Mas é isso, ele está bem prejudicado, né? Pode ver que aqui secou bastante. Mas mesmo assim deu pra... Tô dando uma safra. E o que vai acontecer agora? Eu, terminando essa safra agora, eu faço a poda drástica.
deixo só os toquinhos com 20 centímetros. Então essa galhada toda aqui que vocês estão vendo sai tudo. E daí começa a rebrota, a partir agora provavelmente de dezembro, e vai até junho do ano que vem, vai crescendo novamente. E ele solta a florada em agosto. Então é isso, o Blackberry foi bastante prejudicado com excesso de umidade. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.